Porque ninguém mais usa ônibus no Brasil. Por que será? Porque o ar-condicionado nunca funciona? Porque nunca chega no horário? Porque está sempre lotado quando você precisa? Ou outras 20 outras razões para você não andar de ônibus? Vamos ver se é uma delas. O Brasil perdeu quase metade dos passageiros do transporte público. Ônibus que antes andavam cheios agora circulam quase vazios. Ruas estão lotadas de carros e estações estão cada vez mais ociosas. Tirando em horário de pico, claro. Aí temos pontos lotados, poucos ônibus disponíveis e os que têm Mas é o horário de pico que importa, filho. Você acha que a pessoa acorda 10 da manhã, vai falar assim: pegar um ônibus agora para dar um rolê. Que ideia, bicho. são ruins e com tarifas que só aumentam. O transporte público brasileiro parece ter parado no tempo e E eu agora ficava puto, tá? Porque eu podia gerenciar a minha hora no trabalho e às vezes eu pegava ônibus 10h30 da manhã para chegar no trabalho tipo 11 horas, entendeu? Então, tipo assim, eu começava a trabalhar de manhã cedo em casa, adiantava o trabalho, aí 10 horas, 10h30 eu saía de casa para pegar o ônibus para ir pro escritório. Pra não ficar. Era a época das Olimpíadas do Rio de Janeiro, então tava muito trânsito. E aí, meu irmão, eu vi o ônibus cheio. Eu falo, que tanto de vagabundo é esse que tá pegando o ônibus 10h30, 11 horas da manhã? Que tanto de vagabundo é esse que tem na rua? Eu sempre me perguntei isso. vai de mal a pior. O que antes era o principal meio de locomoção do país virou sinônimo de espera, desconforto e frustração. Mas como o sistema que movia o Brasil chegou a esse ponto? Durante décadas, o ônibus foi o motor das cidades brasileiras. Isso porque, historicamente, o país priorizou a construção de estradas e rodovias. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a NTU, JK, Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. ele responde por cerca de 85,7% das viagens do transporte coletivo urbano e até 2017 era utilizado por 45,2% da população. Era o elo entre casa, trabalho e escola, basicamente o serviço que fazia as cidades funcionar. Mano, isso é muito esculacho, né? A pessoa pegar. Tu já parou pra pensar que isso é muito esculacho com o trabalhador? A pessoa ficar 3 horas pra ir pro trabalho e 3 horas pra voltar? Não sei, meu irmão. As pessoas têm que se revoltar, meu irmão. Não é possível. Isso aí não existe, não, gente. 3 horas, tu acha. Tipo, a gente acha normal isso. 3 horas o moleque levou, pegou o ônibus, demorou 3 horas pra chegar no trabalho. Chega atrasado, ainda toma esporro. Mas aos poucos esse sistema começou a mudar. O primeiro sinal veio na infraestrutura. As cidades cresceram, mas os corredores exclusivos e as faixas de ônibus não acompanharam o ritmo. Houve baixo investimento em infraestrutura e o aumento dos congestionamentos urbanos, fatores que reduzem a velocidade dos veículos e ampliam o tempo de viagem. E isso resultou em queda de produtividade. O índice de passageiros por quilômetro rodado caiu de 2,52 em 1993 para 1,53 em 2023, uma perda de 40%. Em São Paulo, o número de viagens de ônibus caiu cerca de 30% entre 2013 Mas é isso, filho. A galera vai ficar andando enlatada. A primeira oportunidade que tem da galera comprar uma motinha ou pegar um carro, a galera vai pegar. Vai ficar no mesmo trânsito, no mesmo engarrafamento. Às vezes vai demorar até mais, mas vai estar no seu carro. e 2022. Na região metropolitana de Porto Alegre, a perda foi ainda maior, 65% em 20 anos, passando de 144 milhões de passageiros em 2006 para apenas 51 milhões em 2024. Esse declínio está relacionado a uma combinação de crise econômica, novos hábitos de trabalho e popularização dos aplicativos. E piora, porque enquanto a demanda caía, a frota envelhecia. Em 2023, os ônibus urbanos atingiram uma idade média de 6,42 anos, a mais alta em quase 3 décadas. 6 anos um ônibus, pô, desculpa, não tá velho não. Achei que ele ia meter um ônibus de 20 anos. 6 anos, não. 6 anos tá ok. Desde 2011, não há redução na idade média da frota, quando o ideal seria de 5 anos. A renovação parou, o conforto Ideal segundo quem? diminuiu e os custos de manutenção subiram. Mas o desgaste mais grave estava no modelo financeiro. O transporte público brasileiro depende quase totalmente da Ubermoto? tarifa paga pelo usuário, sem subsídios. Agora tem isso, Ubermoto, de tipo de. Eu sei que tinha o mototáxi, né? Mas tá voando mesmo, ó, a galera tá pegando essa porra. Virou moda? Consistentes, cada aumento de custo de combustível, salário ou manutenção é repassado diretamente ao passageiro. Para Francisco Cristóvão, diretor executivo da NTU, a falta de política nacional de financiamento tornou o transporte por ônibus pouco atrativo, pouco flexível e muito pouco competitivo com os outros modos existentes nas cidades. Quando o Covid chegou, o sistema já estava no limite. A pandemia não criou a crise, ela simplesmente revelou um sistema caro, lento e sustentado por um modelo de financiamento falido. Sustentado pelo subsídio do governo para as famílias que são donas dos ônibus, né? Quem é do Rio de Janeiro sabe.
A gente pode até pensar que a crise do transporte público começou com a pandemia, mas não é bem assim. Ela apenas escancarou o que já Então, esse negócio do Ubermoto aí, pô, eu na minha época não tinha ainda, mas tinha um mototáxi e, mano, era mó vantagem mesmo. Às vezes eu saía lá da Kelso pra ir pra São Cristóvão, eu pegava o maluco me cobrava R$ 5, mano, pra me levar de moto pra São Cristóvão, pô. A passagem de ônibus era tipo 2,40, sei lá, na época quanto é que era. Mas mesmo assim, R$ 5, pô, de moto. O maluco ia cortando o engarrafamento todo da Avenida Brasil, chegava em São Cristóvão e me deixava lá, R$ 5. Suave, né? vinha se deteriorando. Em 2013, os ônibus transportavam 390 milhões de passageiros por mês. 10 anos depois, esse número caiu para 214 milhões, uma perda de 45%. No mesmo período, a quilometragem mensal despencou de 230 milhões para 138 milhões de quilômetros. Em 2020, o que era crise virou colapso. A pandemia paralisou cidades, esvaziou terminais e deixou frotas inteiras paradas nos pátios. A NTU calcula que em março daquele ano a demanda chegou a cair 80%. Mesmo depois da reabertura, o retorno foi parcial. O número de usuários segue 15% abaixo do nível pré-pandemia. Ó, tô aqui olhando também pra ver se não tem nenhum jovem sentado, porque tem duas senhoras em pé. E pra quem andou de ônibus sabe que a porrada lambrava quando o idoso em pé e o jovem sentado, fingindo que não tava vendo o idoso. Quem nunca meteu, tá dormindo. Tem várias táticas, filho. Mas é vacilo, eu levantava. Eu sou dos que levantavam. Tem muito acidente que com as motos. Ah, mas aí também é um risco, né? É um risco. Porque é isso também, tipo assim, eu lembro que quando eu pegava um mototáxi, assim, é zero respeito para as leis de trânsito, tá ligado? Vagabundo rabiscava, rabiscava. Tô rindo aqui do amigo Rafael, que sempre dormia quando passava nessas penas, né? Dormia pra grávida, pra idoso, pra idosa, pra senhora, pra criança. Mãe com criança no colo, vagabundo é foda. Francisco resumiu o impacto. O setor vem se recuperando da dramática crise da pandemia e os dados mostram que a demanda dificilmente retornará aos níveis pré-pandemia sem a adoção de novas políticas públicas. Com a vida mais digital, o brasileiro passou a sair menos. Home office, aulas remotas e e-commerce reduziram deslocamentos diários. Mudanças de hábitos e priorização dos veículos particulares são as principais causas da queda na demanda. O home office tá cantando ainda aí porque ou é híbrido, né? Agora tudo é híbrido. Ou o home office pegou de vez, porque também ajudou o trânsito pra caralho isso também, né? Ao mesmo tempo, a concorrência cresceu. Uber e 99 deixaram de ser opção de ocasião e viraram parte do cotidiano urbano. A pesquisa CNT de Mobilidade 2024 mostra que o uso de aplicativos saltou de 1% em 2017 para 11,1% em 2024, tornando-se o quarto meio de transporte mais usado no país. E não é um fenômeno restrito às elites. 68,4% dos usuários pertencem às classes C, D e E, justamente as mais dependentes do transporte coletivo. A Uber estima que 80% da população já utilizou o serviço pelo menos uma vez. Nos números gerais, o ônibus perdeu terreno para quase todos os concorrentes. De 2017 Lapa, Niterói, Charitas. Obrigado, Deus, por eu nunca ter pego esse ônibus. a 2024, sua participação nos deslocamentos caiu de 45% para 30,9%, enquanto o carro subiu 22,2% para 29,6% no período, e a moto mais que dobrou, saltando de 5,1% para 10,9% Ah, lá. Os números mostrando que o chat não mente. em 7 anos. Mas o abandono vai além da conveniência. A mesma pesquisa revela os motivos mais citados pelos brasileiros para deixar o ônibus: falta de conforto, horários inflexíveis, viagens longas, tarifa cara e insegurança. Mesmo sendo o meio mais barato, R$ 9,75 por dia, Ainda tem isso, filho, e os assaltos. As paquetas do Rio de Janeiro eu pegava o 474. Puta que pariu, meu irmão. Vagabundo fumava maconha dentro do ônibus. contra R$ 27 nos aplicativos e R$ 30 com carro próprio. O custo-benefício deixou de compensar. O engenheiro Rafael Rocco de Araújo da URGS explica a mudança de comportamento. O usuário tende a ser muito comodista. O que é melhor para ele é o porta a porta. E é justamente isso que o transporte por aplicativo faz. Flexibilidade e conforto pesam mais do que o preço, especialmente no cenário de insegurança e principalmente para as mulheres. Uma pesquisa nacional dos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, em parceria com a Uber, mostra que 71% das brasileiras já sofreram algum tipo de violência durante seus deslocamentos. Os taradão do ônibus também era um bagulho foda, hein? De vez em quando rolava umas pancadaria firme também. E acontecia bastante, inclusive com mulheres da minha família já tiveram que fugir de tarados no ônibus. Seja em ônibus, metrôs ou nas ruas. Entre as situações mais comuns estão assédio, importunação sexual, furtos e agressões.
Esse medo tem moldado o modo como as mulheres vivem e circulam nas cidades. Dados de uma pesquisa nacional de 2024 revelam que 97% das mulheres têm medo de sofrer algum tipo de violência enquanto se locomovem, o que as leva a mudar de trajeto, horário e até abandonar o transporte coletivo. Com tudo isso, o transporte público perdeu seu papel de referência. Passageiros que migraram dificilmente voltam. E a NTU admite que parte dessa demanda perdida muito provavelmente não retorna para o transporte público. A pandemia acelerou o que já acontecia. Menos passageiros, menos viagens e mais competição. As pessoas mudaram o comportamento e as relações de trabalho também mudaram. E com a fuga dos usuários, o caixa das empresas encolheu. Para equilibrar as contas, vieram as tarifas mais altas e as frotas reduzidas. Pô, isso é bizarro, né? Tipo assim, tá diminuindo a demanda. O que que faz? Aumenta o preço, pega mais subsídio. Não é tirar mais ônibus da rua, não, pra melhorar o trânsito. É o contrário. Não é os caras construir um trilho igual se fazia há 300 anos atrás. Vocês não, acho que já parou pra pensar que há 300 anos atrás, ou mais, eu tô botando 300 aí, vamos arredondar pra 300. 200, pra ser bonzinho, né? Ou então pra ser mais correto, separar 200. Vagabundo metia trilho, uma reta de trilho, as madeirinhas e trem, filho. E a gente tá em 2026 e os caras não metem isso. Pô. Não mete isso. Faz transporte sobre trilho, bicho. É simples, cara. É tão simples quanto isso. Parece besteira, mas é simples. Falta o querer. Falta o querer. Nosso amigo mandou aqui, ó. Eu não conheço ninguém mais que pega ônibus. Sem brincadeira. Isso aí você soube selecionar suas amizades e se deu bem na vida. Parabéns. Assim começou o ciclo vicioso que ameaça o futuro do transporte coletivo no país. Com menos gente pagando passagem, as empresas perderam receita e responderam ao 4,20 o quilo? aumentando o preço da tarifa. Cada reajuste afastou mais passageiros. O resultado é menos passageiros, menos receita, tarifa mais alta e ainda menos passageiros. E o desequilíbrio financeiro se consolidou porque os custos continuam subindo. Combustível, manutenção e folha de pagamento pressionam o caixa. Só a mão de obra representa 42,7% dos custos e teve alta de 11,8% A culpa sempre é do trabalhador, né? Engraçado. entre 2022 e 2023, mais que o dobro da inflação. Sem apoio público suficiente, as passagens subiram 6,6% em 2023, chegando a R$ 6,50 em algumas capitais. Um levantamento da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, mostra que 29,4% dos usuários abandonaram o transporte público desde 2017, e outros 27,5% reduziram o uso. Essa retração reflete uma sensação generalizada. Mas tem ali que é importante, ó. As principais justificativas: desconforto, pouca flexibilidade, longos tempos de viagem. 2017, Assim, e outros longo tempo de viagem não tem o que fazer. Mas, tipo assim, cara, o desconforto é deboche, pô. É tipo, é deboche mesmo com quem precisa pegar ônibus, tá ligado? 27,5% reduziram o uso. Essa retração reflete uma sensação generalizada de descrédito. O serviço é visto como caro, lento e imprevisível. O impacto social é direto. Famílias das classes C, D e E, que representam 72,6% dos usuários, são as mais atingidas. Com o aumento do preço e a piora no serviço, muitos migraram para motocicletas, que é uma opção mais perigosa, ou então caronas, alternativas mais baratas no longo prazo. O resultado é um transporte que já não garante acesso pleno ao trabalho, à escola e aos serviços básicos. A precariedade também está na gestão. Em 2020, apenas 36,5% dos municípios com mais de 250 mil habitantes tinham um plano de mobilidade urbana. E só 17,6% usavam bilhetagem eletrônica integrada. Sem planejamento, o transporte público segue sem rumo. Cada cidade Planejamento, acho que ele tá no país errado. tenta resolver o problema por conta própria. Esse aí que é da calote, ó. Se liga, já dá pra ver. Posso estar aqui sendo preconceituoso? Talvez sim. Mas só pelo jeitinho que ele se Eletrônica integrada. aproximou do Sem planejamento, o veículo, transporte público segue sem rumo. ó, atravessando a rua fora da faixa, cagou pra porta da frente. Cada cidade Ó, tenta resolver o problema por conta própria. Para conter a espiral, cresceu o uso de subsídios públicos. Entre 2019 e 2024, o é vendedor, é vendedor. número de municípios que subsidiaram o transporte mais que dobrou, passando de 120 para 241 cidades. E 154 já adotam tarifa zero, sendo 127 com gratuidade total. A expansão desses repasses trouxe aumento de 9,8% no total de passageiros e 4,7% nos pagantes em 2024. Mas a cobertura média dos subsídios no Brasil, que é cerca de 30% dos custos, ainda é bem menor que a europeia, próxima de 50%.
e sem fonte permanente de financiamento. O debate sobre tarifa zero também divide opiniões. A urbanista Raquel Ronick, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da USP, Mas tipo assim, aqui, por exemplo, no falar da Europa Ocidental, tipo assim, eu trabalhei eu tirei carteira de motorista aqui, né? Eu trabalhei um ano, um ano pegando, é porque foi 2 anos antes da pandemia, mas eu fiquei um ano trabalhando que eu ia a pé, e depois foi um ano, mais ou menos um ano e meio no máximo, eh, trabalhando de ônibus. Indo e voltando de ônibus todo dia. Cara, no horário do ônibus era assim, eu lembro até hoje, eu pegava o ônibus da 8h23 da manhã. Tinha lá no ponto 8h23 o ônibus vai passar aqui. O ônibus passava 8h23 e 8h40 e tanto ele me deixava lá no trabalho, era 20 minutos. Para a hora de voltar, a mesma coisa. Eu saía do escritório já sabendo mais ou menos que eu ia ficar no ponto 1 minuto, 2 minutos e o ônibus ia passar. Então, assim, no frio, imagina tu ficar lá no frio, meia hora, 40 minutos esperando o ônibus passar, tá ligado? Aqui não tem isso não. Então, assim, usa ônibus, é investimento do ônibus, mas não é que nem a gente sofre não, filho. Aqui o ônibus funciona direitinho. alerta que em alguns casos a proposta tem sido distorcida, transformando-se em aumento de subsídios às empresas, o que ela chama de Bolsa Empresário. No campo político, o marco legal do transporte público coletivo do PL 3.278 de 2000 É lavagem de dinheiro, filho. A Caixa 12 paga a empresa de ônibus e enche os caras de dinheiro e na próxima campanha os caras financiam e aí faz o caixa girar. 21 tenta reformular a política nacional. O projeto propõe separar a tarifa técnica da tarifa pública, criar fontes estáveis de custeio e dar segurança jurídica aos contratos. A proposta, incorporada pelo Ministério das Cidades em 2024, já passou pelo Senado e segue em tramitação na Câmara dos Deputados. A meta é bem simples: dar a base financeira sólida ao sistema e frear o aumento contínuo das tarifas. Enquanto isso, as consequências econômicas se espalham. Os congestionamentos custam Ó, 1,5% do PIB. vamos voltar aqui. Aumento contínuo das tarifas. Enquanto isso, as consequências econômicas se espalham. Cara, sei lá, às vezes eu sou. Talvez eu só seja um sonhador, ou eu seja muito burro, mas provavelmente a segunda opção. Mas ó, 1, 2, 3, 4, 5 faixas, uma delas exclusiva para ônibus. Por que não tem uma faixa aí com trilho, mano? Um transporte subtrilho. Vagão, vai para cima, vai para baixo. Horário de pico, dobra o número de vagão. Horário que não é de pico, diminui o número de vagão. Aumenta a eficiência energética. Caralho, mano. Não é um bagulho que vai ficar pronto em 2 anos, pô. Mas é um bagulho que vai resolver a mobilidade da cidade. A dona Cleide, ela vai sair, ela vai pegar na paragem do metrô no horário certo e vai chegar no trabalho dela. Ela sabe quanto tempo ela vai demorar pra chegar no trabalho, pô. Que horas ela vai demorar. Agora não é, mano. Aí, ó. 5 pistas, filho. Não para. Os caras. Vamos. Não há nem a discussão, tá ligado? Eu não vejo nem as pessoas discutirem isso. Ou seja, é sinal que, tipo assim, daqui a 10 anos a gente não vai ver isso. Porque os caras não estão nem discutindo isso ainda. Tá discutindo o quê? Cavar tatu em buraco de metrô. Por quê? Porque é caro, porque mexe com obra, mexe com empreiteira, entendeu? Contrato de milhões e bilhões de reais. E aí vai indo, né, filho? E aí vai empurrando com a barriga e você vai tomando no seu butico. Os congestionamentos custam 1,5% do PIB nacional todos os anos, segundo a plataforma Indered, reflexo do aumento do transporte individual. O que se vê nas ruas é o retrato final dessa crise. Ônibus envelhecidos, menos viagens, tarifas altas e cidades cada vez mais paradas. O transporte público, que já simbolizou a integração social, hoje luta apenas para não parar de vez. O país perde produtividade, as cidades perdem tempo e os passageiros perdem paciência. E o problema é que não é O BRT é uma boa também. Aqui no Porto eles fizeram. Tem uma. Quem tiver curioso, vai procurar a Avenida da Boa Vista. Eles fizeram isso, era uma avenida larga. Aí eles pegaram as 2 pistas centrais ali e fizeram um corredor de ônibus. E aí os ciclistas reclamaram. Ninguém não tem como agradar todo mundo. só isso que a gente perde. A gente sabe que é exatamente assim que o Brasil funciona, em cima de um sistema que facilita para poucos e trava a maioria. E quem paga o preço dessas distorções somos todos nós. O trabalhador que perde 4 horas por dia no transporte, o estudante que acorda 5 horas da manhã para chegar na faculdade e a mulher que tem medo de voltar para casa à noite. E para ser sincero, eu acho que o transporte público no Brasil só vai piorar com o tempo. Então o que a gente pode fazer é mudar a nossa vida.
para podermos criar as nossas próprias regras e, quem sabe, até evitar Agora ele vai vir com propaganda, hein, quer ver? o transporte público. Eu já passei anos dependendo de transporte público. Sei o que é perder literalmente metade da tarde entre a chegada no ponto de ônibus e o destino. E hoje eu posso trabalhar de casa ou de onde eu Olha quiser, sem lá. depender de nada disso. E mesmo hoje, tendo o conforto do carro, eu muitas vezes evito sair de casa. Até porque a gasolina também é um baita peso no bolso. E é aí que a gente percebe que quando você trabalha para empresas do mundo inteiro de forma remota, você recupera horas da sua vida que antes eram desperdiçadas no trânsito. Com o dólar entre 5 e 6 reais, trabalhar pela internet para empresas de fora se tornou uma das Olha melhores lá. Aí ele vai estratégias. vender um curso de fazer YouTube sem mostrar a cara. Pronto, eu já vi isso algumas vezes. Mas tudo bem, direito dele. Eu vou até deixar aqui, porque quando eu soltar esse corte, pra não dizer que eu vacilei, né?